Passamos a palavra agora à nossa querida doutora Maria Aparecida Gugel, membro titular do Conselho Técnico e Científico da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Direito dos Idosos e Pessoas com Deficiência, a ANPID. A palavra é sua, pelo menos 15 minutos, que todos tiveram 15. Bem, senador, eu não sei se as pessoas terão ainda paciência para me ouvir, mas eu preciso dizer, Fique tranquila que está muito interessante, eu vejo aqui, pelos contatos que eu recebo, o número de perguntas que chegou aqui já. Que bom. Bem, então, eu sou Maria Aparecida Gugel, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, hoje eu sou a sua vice-procuradora-geral, mas não estou aqui como representante do MPT, eu estou aqui representando a ANPID, que é a Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa da Pessoa com Deficiência e Pessoas Idosas, né? Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, brancos, muito curtos e muito brancos, uso óculos de grau, estou aqui atrás da minha máscara, não a retiro, perdoe-me, senador, Ana Cláudia. Eu estou respeitando aqui 2 metros de distância e também do plenário. Sim. Ainda tem 2 grandes vidros aqui. Mas eu ainda não adentrei a esse modo de, me desculpem, o uso da máscara, ele é obrigatório ainda, né? E como a minha área é do trabalho, eu tenho que pensar nos espaços confinados que exigem do empregador e da empregadora e do trabalhador e da trabalhadora o uso da máscara, porque ainda não sabemos quais serão as consequências dessa nova variante da Omicron. Bem, dito isso, eu digo que fica muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo falar por último, né? Porque eu posso me basear em tudo que foi dito anteriormente, né? E fazer algumas pontuações. E são essas pontuações que eu desejo fazer justamente para dar esse fecho, que eu acho que é importante começar, senador, dizendo que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, não obstante todo o nosso histórico de movimento de pessoas com deficiência, mais de 2 décadas, né? A gente ouviu aqui, doutora Isabel, é a nossa ícone na área da pessoa com deficiência, e eu digo a ela sempre que ela é minha mestra e, ao mesmo tempo, minha irmã de coração, porque eu acho que até a blusa, hoje, nós estamos quase que igual, né? Uma blusa preta com um debrum branco no pescoço, e eu percebi aqui pelo monitor que Isabel também está assim. Vejo aqui meu colega querido, Ricardo Tadeu, né, ex-colega de Ministério Público, o Rafael Giger, que é um auditor fiscal de primeiríssima linha, né, a Laila, uma cientista no mundo dessas relações de trabalho, o Anderson, com quem eu muito aprendo nessa área da ciência política, né? E a minha querida Ana Cláudia, a quem eu liguei hoje pela manhã, dizendo: Ana Cláudia, vamos lá? Ela: vamos lá. O senador telefonou dizendo que a gente deve ir. Então, bora lá. Luciano intermediando essa nossa conversa. Eu agradeço muito a vocês duas que vieram presencialmente prestigiar esse debate. Obrigado. Então é importante que a gente saiba de início que esta convenção nos trouxe muitos desafios. O primeiro deles é nós levarmos à sociedade brasileira o conhecimento e a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse é o primeiro desafio, porque ele vem junto com uma série de questões que é derrubar os estereotipos, né? Derrubar os preconceitos, demonstrar que existe discriminação ou capacitismo em relação à pessoa com deficiência e como dizer, né?
observada a comunicação acessível, né? Então, por exemplo, aqui nós temos que ter a interpretação da Libras, a legenda oculta e a auto-audiodescrição, né? Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro desafio. O segundo desafio é a gente entender que mulheres e meninas com deficiência são as que sofrem multiplicidades de discriminação e que, portanto, tem que ter o nosso olhar qualificado. O terceiro desafio é saber que a grande maioria das pessoas com deficiência se encontram em situação de vulnerabilidade. Portanto, dizer que deficiência leve não é público, a pessoa que tem uma deficiência leve não é público-alvo do BBC, já faço um parênteses, é uma falácia. Porque ter uma deficiência leve ou ter uma deficiência grave está associada à igual oportunidade dessas pessoas. Elas tiveram essas oportunidades para não ser o público-alvo do BPC, então não importa se é leve, moderada ou grave, né? Perdoem os cofres públicos, o ambiente econômico, mas como disse Ricardo Tadeu, né, meu querido amigo, nós temos que enxergar a dignidade da pessoa humana e o Estado está ao serviço dessa pessoa humana, levando-lhe dignidade. Bom, e o quarto desafio é a acessibilidade. Então, nós temos que encontrar meios e modos, inserir em todos os orçamentos de todas as instituições, de todas as empresas, a previsão da acessibilidade, sem a qual, por exemplo, no trabalho, só reserva de cargos ou cota não vai mais adiantar. Nós precisamos de ambiente de trabalho saudável, seguro, acessível, inclusivo, com fornecimento de tecnologia assistiva e adaptação razoável para aqueles casos que dela necessitar. Então, acessibilidade é, ao mesmo tempo, esse instrumento, esse direito e um instrumento. E aí vem a avaliação biopsicossocial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que a Convenção afirma, colocando a pessoa como centro, como foco, como elemento principal, e ao redor dela estar o ambiente. Se esse ambiente, na sua interação, for inacessível, então, esta pessoa certamente será, como se diz por aí, o público-alvo de uma política pública, né? E para que esta pessoa, que não tenha, ao longo da sua vida, tido a oportunidade de igualdade com as demais pessoas, é que vem esse instrumento de avaliação dizer, olha, você, não importa como você é, se você não teve oportunidade de participação, se você está num ambiente acessível e tem deficiência, não importa qual, e o seu impedimento com esse ambiente te limitou, então você é cliente, é usuário da política pública. E aí é o papel, aí reside o papel fundamental da avaliação biopsicossocial. Vai identificar esta pessoa, vai fazer a sua radiografia e vai dizer para o gestor público, olha, esta pessoa, ela merece sim a política pública, por exemplo, da assistência social. Né? Porque hoje, senador, um parênteses, o benefício da prestação continuada, ele não aumenta em número e quantidade de pessoas. Portanto, ele não é proporcional ao número de pessoas que necessitam da assistência social. Aquela que lá em 88 a gente disse sim, nós queremos, porque nós queremos criar condições para retirar as pessoas dessa desigualdade, dessa falta de oportunidade. Então, o instrumento de avaliação serve para isto, para dizer
que aquela pessoa é, sim, público ou usuária, por exemplo, da reserva de cargos ou a cota nas empresas com 100 ou mais empregados, ou então nas vagas de concurso público da administração pública. Ou esta pessoa trabalhou ao longo do tempo e vem a ter que se aposentar. Então, a aposentadoria especial para esta pessoa também é uma política pública de ação afirmativa. Vai utilizar o transporte público gratuito? Vai depender da avaliação biopsicossocial? Certamente que sim. Só não vai, porque não deve. E Ana Cláudia, você fez a ponderação exata, destrinchando esse modelo que querem. Não importa se a pessoa tem uma deficiência ou não para o mundo da educação, da profissionalização, para o trabalho. Para o mundo da educação, não há que se ter avaliação biopsicossocial, porque a educação é de todos e para todos. A educação inclusiva nas escolas regulares. Então, aí não precisa de avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial é para serviços, programas e políticas públicas, para as quais as pessoas com deficiência que não tiveram igual oportunidade com as demais possam alcançar. Bem, e claro, eu tenho que fazer aqui uma pontuação, porque acho importante. Nós não estamos falando nada de novo, né? Nós falamos disso há décadas, né? Nós temos no nosso cenário a classificação internacional de funcionalidade, saúde e incapacidade. Classificação essa que o atual instrumento para o benefício da prestação continuada, para o acesso ao benefício da prestação continuada, se baseou. Então, o Brasil, como disse a Laila, né, ao criar o IFBRM, se baseou numa regra de ouro, né, que já é aquele conhecimento anterior que tínhamos em relação ao benefício da prestação continuada, o acesso a esse direito fundamental à assistência social, né? Então, o que nós esperamos, o que devemos esperar, então, desse novo instrumento, né? Nós temos que, isso eu retirei da classificação internacional de funcionalidade, vou ler para não errar. Então, diz assim, qualquer instrumento, né? E, no caso, o nosso IFBRM. Termos uma base científica para indicar e compreender quem são as pessoas com deficiência. Todos aqui já disseram isso, né? Criar uma base comum de informações para identificar estas pessoas, e eu chamo de pessoas com direitos, portanto, no mundo jurídico, chamadas de sujeitos de direito, né? Terceiro, apresentar um sistema codificado dessas informações para ser utilizado quando necessário. Então, esse é o caráter do instrumento de avaliação único que temos que ter no Brasil. E como Ana bem demonstrou, né, nós vínhamos num crescendo até o advento do código, do protótipo do IFBRM apresentado pela UNB, testado, comprovado e validado, com as sucessivas Tivemos alterações... 15 minutos direto, agora eu vou naquela tolerância possível ainda. Estou terminando. Então, vamos atentar para estas mudanças que ocorreram após a saída do grupo
interministerial, saída do CONAD, saída das representações do CONAD, doutora Ana Cláudia, doutor Hugo Porto, saída de especialistas de escola, como doutora Isabel Maior. Então, é a partir desse momento, senador, que nós temos que começar a questionar a vontade do poder público em desfazer um instrumento que vinha, ao longo do tempo, já sendo testado e aprovado. Então, esta é a minha fala, mas eu antes quero terminar com o seguinte. Mais um minuto. Eu quero dizer que a Associação Nacional de Membros do Ministério Público continuará atenta na defesa intransigente dos direitos da pessoa com deficiência. Nós fomos expulsos sem causa do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e não tivemos a oportunidade de ter uma cadeira destinada a entidades, organizações de defesa dos direitos da pessoa com deficiência para poder concorrer à atual composição do CONAD, que, diga-se de passagem, precisa de uma percepção a esse decreto 10.157, porque as entidades que ali chegaram por um processo seletivo, portanto, subjetivo da vontade do poder instituído e não um processo democrático por eleição. Com todo o respeito a todas as entidades, mas o CONAD hoje não nos representa. Muito obrigada.